você não é derrotado. É por isso que você não é derrotada e nem vai ser. Se porventura você se sente hoje como derrotada, ei, Jesus te levanta hoje como campeão, jovem. Jesus te levanta hoje como campeão, moço. Jesus te levanta hoje como campeão, mulher. Jesus te levanta hoje como campeão, valoroso. Receba força nesta noite. Receba força onde não tem mais energia. Você vai sentir força. Você vai sentir energia. Você vai marchar. E manda marchar de fora. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus manda como chuva para refrigerar o teu corpo lá na Senhora. O bálsamo gostoso.